Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário VGIR 11, que é um fundo imobiliário base 10 da Valora, indexado ao CDI, né? Então temos aqui nesse fundo só CDI, não temos IPCA. Então é um fundo para você que gosta aí muito de renda fixa, que quer pegar o teu CDIzinho mais alguma coisa. Esse fundo aqui vai te entregar aquele CDI mais 1, CDI mais 2, 2,5, né, em alguns momentos. Mas é um fundo, galera, que sempre que eu falo dele aqui no canal, eu falo que é um fundo muito arriscado, muito mais arriscado do que eu acho que os investidores que investem nele gostariam de ser, entendeu? Então é um fundo que tem muito residencial, é um fundo que tem alguns probleminhas, aconteceu um problema recente aí que nós vamos falar aqui nesse vídeo, e é um fundo que você tem que ficar muito com uma pulguinha atrás da orelha dele, todo mês olhando o relatório, todo mês acompanhando, porque é um fundo que tem muita obra aqui dentro, né? Então é normal que aconteçam problemas como o que aconteceu nesse mês, e nem sempre a gestora vai conseguir resolver, tá? Então a gente sabe que a Valora tá meio estranha de um tempo para cá, né, com alguns conflitos de interesse, participando de emissões de outros fundos, comprando outros fundos, né, fazendo aquele famoso troca-troca. Só que aqui dentro do VG a gente não tem ainda esse tipo de conflito de interesse, não até agora, tá? Então é o único fundo assim redondo que eu posso dizer da Valora que tá aí sem nenhum conflito de interesse interno, mas que tem seus probleminhas, tá? É isso, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O fundo hoje já está mais com um bi de patrimônio, né? Chamou emissão novamente, etc. Então o pessoal está meio confuso o porquê dessas emissões. Quando a gente fala aqui em questão de taxa fixas, nós temos 1,06% ao ano de taxa de administração, gestão e escrituração e 20% de taxa de performance do que excedeu o CDI, né? Então o fundo CDI que cobra a taxa de performance CDI, ok, mas a gente gostaria de não ter essa taxa de performance. Eu vou mostrar aí para vocês que tem alguns meses do ano que o fundo sofre muito assim por conta dessa taxa de performance, tá? Vou te mostrar ali já já. Aí aqui nesse mês o fundo adquiriu aí 58,2 milhões de reais em alguns CRIs, né? Então 31 milhões nesse CRI São Gonçalo, CDI mais 4,5, taxa muito boa, né? 10 milhões nesse CRI Hub Pinheiros, CDI mais 4,3, 10 milhões nesse CRI Hub Pinheiros 2S, CDI mais 4,4, né? Então tudo taxa acima de CDI,4, CDI mais 4%, né? Então é uma taxa bem interessante, galera. Só fazendo uma simulação aqui, né? Hoje o CDI tá 10,5, né? Selic, mais 4,4. É como se o devedor estivesse pagando quase 15% de juros ao ano, né? Então é bastante coisa. Assim, é muito bom para quem está emprestando dinheiro, né? Mas é muito ruim para quem pegou esse dinheiro emprestado, porque é difícil para a empresa pagar uns 15% ao ano de juros, né? Então o risco dessa operação acaba ficando um pouco mais alto do que a gente gostaria. Tivemos um problema aqui na carteira, para você que ainda não está sabendo, né? Aí no mês de julho, esse CRI aqui, CRI Guaiacurus, né? Que era 1,3% do PL, não pagou a parcela de juros, ficou inadimplente ali, a empresa pediu recuperação judicial, etc. Então a gente sabe que é um rolo muito grande, né? A Valora, por incrível que pareça, foi para cima do devedor, ainda no final do mês de julho aqui, eles falaram que já receberam indiretamente a propriedade de ambos os terrenos que tinham em garantia. Eu não sei o que eles quiseram dizer com indiretamente, né? Não sei o que isso significa, assim, então eu não sei se de fato eles já pegaram o terreno para eles e tal. Eles deixam parecer aqui que sim, né? Mas assim, indiretamente ficou meio estranho pra gente no que isso significa, porque a empresa ainda está em recuperação judicial, né? A gente não sabe se esse terreno entra na recuperação ou não, enfim, ficou meio estranho. Mas eles falaram aqui também que o fundo passa a deter em vez do CRI, que era esse CRI aqui antes que estava inadimplente, ele passa a deter agora participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo, com o valor estimado de venda de 137% do valor da dívida. Ou seja, o valor da venda do terreno é muito maior do que a dívida, né? 37% a mais do que o valor da dívida, tá? E a gestão já iniciou o processo de venda dos mesmos, tá? Vamos ver se essa venda vai se concretizar mesmo, galera. Se ela se concretizar, vai ser legal, o fundo vai conseguir entregar um lucro interessante para o cotista. É claro, foi 1,3% do PL só, né? Não é muita coisa, mas esse indiretamente aqui me deixou preocupado, tá? Mas, de novo, esse fundo ele investe muito residencial, muita obra, etc. Acontece esses probleminhas de vez em quando mesmo, é normal, faz parte do negócio do fundo, né? De emprestar dinheiro, às vezes um devedor ou outro dá problema. Mas se eles conseguirem resolver esse problema com a velocidade que tá parecendo que eles vão resolver aqui, cara, vai ser muito bom assim pra gente ver como que a Valora vai se sair numa inadimplência como essa, né? Então, o risco do fundo que hoje parece ser muito alto, talvez ele diminua um pouco se a gente ver que a gestora consegue
lidar muito bem com a inadimplência, de tipo pegar uma garantia e vender muito rápido e tal. Vamos ver aí como é que vai ser nos próximos meses, vamos ver como é que vai ficar a comunicação também da Valora nos próximos meses com o decorrer aí desse problema, tá, galera? Aqui falando de resultado do fundo, no mês de julho de 2024 tivemos a receita total de 14 milhões 800 e poucos, né? Mais ou menos a mesma coisa que a gente teve no mês de junho também. Aí a questão de despesa aqui do fundo ficou em 1 milhão 549 mil, mais ou menos 10% da receita total aqui do mês, tá? Então, dentro do que a gente espera aí para um fundo de papel. Só que eu gostaria de mostrar aqui uma coisinha para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui o marcador. Olha essa despesa aqui do mês de junho de 2024. Esse fundo, ele tem aquela taxa de performance ali que a gente falou de 20% do que excedeu o CDI, né? E essa taxa de performance, ela sempre é cobrada no final do semestre. Então, junho e dezembro, né? Então, olha que diferença que é. Esse aqui é um mês que o fundo normal, né? 1 milhão 700 e pouco. Esse aqui também, né? 1 milhão 500 e pouco. E olha o mês que o fundo tem que pagar a taxa de performance. 4 milhões 800 e pouco. Quase 5 milhões de reais que eles pagam aqui de taxa de performance, né? Na verdade, não é tudo taxa de performance, né? Chuta aí que é uns 4, 3 e pouquinhos milhões a mais, né? Que ele paga de taxa de performance. Então, só para mostrar para vocês que a taxa de performance, ela meio que suga muito o resultado desse fundo em alguns momentos, né? A gente vê isso em todos os fundos da Valora, galera. Nesse aqui, no VGIP, a gente vê... No VGHF eu não lembro se tem exatamente isso, mas no VGIP eu tenho certeza que a gente vê também. Aqui, cara, assim, é estrondoso como é que o resultado do fundo acaba sendo impactado, né? Aqui, por exemplo, o fundo gerou aqui de lucro nesse mês de junho 10 milhões de reais e entregou 11 milhões, ou seja, ele gerou a menos do que ele entregou, né? Por conta dessa taxa de performance. E eles não colocam aqui o detalhamento também, então é assim, uma comunicação estranha nessa DRE. E é um gasto muito alto aqui dessa taxa de performance. Eu gostaria de ver esse fundo diminuindo essa taxa, ou talvez até removendo, né? O fundo, pô, mais de 1 bi de patrimônio, não precisava ele estar cobrando tanta coisa assim de performance. Nesse mês aqui o fundo ficou machucado, né? E agora a gente vai meio que volta ao normal, e agora só em dezembro de novo, tá? Aí voltando aqui nesse mês de julho, o fundo gerou aqui 13 milhões 300 e poucos mil reais de lucro, de resultado, né? E distribuiu 11 milhões 400 e pouco. Tá mais ou menos o que ele distribuiu no mês passado, mais ou menos não, exatamente igual. Que aí distribuiu 10 centavos para o cotista e guardou aí um pouquinho de reserva, tá? Essa reserva, galera, provavelmente vai ser utilizada talvez para pagar uma taxa de performance e tal. É complicado, tá? Nesse tipo de fundo. Aí aqui a gente consegue ver aí um gráfico com tanto que o fundo gerou de resultado, nessa barra azul escura aqui, e nessa barra cinza quanto que ele entregou, né? Então aqui nesse mês de julho de 2024, o fundo gerou 12 centavos, entregou 10. No mês de junho, que teve a taxa de performance, o fundo gerou 9 centavos, entregou 10. E essa linha vermelha aqui, ó, é quanto que teria pago só o CDI, né? Se você tivesse investido esse dinheiro num CDBzinho lá, 100% do CDI e tal, quanto geraria para você? 8 centavos por cota. E aqui quanto o fundo gerou nesse mês de taxa de performance? 9 centavos. Aqui nesse mês 12. E ele entregou 10, né? Então é mais ou menos só para você ter uma ideia aí de quanto que o fundo gera, tá, pessoal? É aqui acumulado nos 6 meses. Você teria ganho aí no CDI 49 centavos e o fundo pagou 63 centavos, né? Então, bem interessante, né, galera? Acima do CDI sempre, né? Claro, é um fundo indexado, atrelado ao CDI, né? Então, não tem como ele entregar menos. Então, é mais ou menos isso aí. Aqui na carteira de ativos do fundo, a gente consegue ver aí que ele só tem residencial, né? Residencial, pulverizado, né? Que também inclui residencial, etc, né? Bastante residencial. E essa parte vermelha aqui são os CRIs que tem uma concentração no fundo, tá? Então, eu não gostaria de ver essas concentrações aqui, eu não acho que precisava, não acho que faz sentido no fundo que tem mais de 1 bi de patrimônio, que está pedindo uma outra emissão, que vai ficar maior ainda, né? Não faz sentido essas alocações tão grandes aqui, né, no mesmo devedor, né? Então, a gente olha aqui, esses 3 primeiros CRIs aqui da Elbor, né? São 6,81 nesse, 6,56 nesse, 6,34 nesse. Então você junta aí, cara, dá quase 20% no único devedor aqui, né? Que é se eu não me engano, é uma construtora. Então, cara, é muita coisa, é muita concentração num fundo muito grande, que já tem um risco alto por ser obra residencial. Aí você olha aqui esse JSTX, 5,92% também é uma concentração. HM Engenharia, 5,44%. Esse Tecnisa, 5,27%. Então, é meio concentrado nesses primeiros CRIs, tá? Só que depois, quando você vai aí pro restante da carteira, você já fica um pouco mais pulverizado, eu diria, né? Você já fica um pouco mais dividido e tal. É um pouco menos arriscado, tá?
Rating nessa carteira não temos, né? Então a análise de crédito é muito pequena aqui nessa carteira, a maioria não tem, alguns tem esse S&P aqui, que é um dos melhores, né? E o restante não tem, tá, galera? Vou mostrar aí pra vocês. Então isso aqui acaba deixando o risco do fundo um pouco maior do que deveria ser, na minha opinião, tá? Por ser residencial e por ter esses riscos, essas concentraçõezinhas aqui. Talvez com essa emissão aí que tá rolando agora, o fundo consiga captar, sei lá, uns 400 milhões de reais, compre mais operações e isso aqui acaba ficando pulverizado aí na carteira e ele diversifique mais, né? Vamos ver aí como é que vai ser nos próximos meses. 99,8% do fundo está alocado em CRI, que é o objetivo dele, muito bom, excelente, né, isso aqui. E temos 0,2% em caixa, né? O caixa do fundo hoje está bem pequeno. É um fundo que geralmente fica sempre alocado, né? E eu gosto, tá, de ver isso aqui, 99,8%, quase 100% alocado em CRI, né? Então ele é um papel puro sangue, eu diria, tá? Isso aí o Valora consegue ajudar bastante. Aqui como é que tá a indexação do fundo, né? Então 98,7% alocado em CDI, então CDI mais alguma coisinha. E temos aqui um pouquinho de IPCA perdido, tá? 1,3% em IPCA, que é a alocação aí da carteira. Então é o fundo puro sangue CDI, puro sangue CRI também, né? Então é o fundo que você compra fundo de papel, você recebe o fundo de papel apesar dos riscos, tá? Aqui como é que tá a alocação por setor da carteira, né? Então 73,6% dos CRIs são residenciais, então são CRIs que envolvem obras de prédio, né, verticais, obra de condomínio de casa, né, tem loteamento aqui também, se eu não me engano, etc, etc, tá? Esse tipo de setor, galera, não é muito comum você ver concentrações tão grandes assim, 73,6% da carteira num único setor, que nem você vê aqui. Geralmente os fundos colocam 20%, 25%, 30%, dependendo do fundo, porque é um setor que dá esse tipo de problema que a gente viu ali no início do fundo, né? Da construtora não conseguir pagar o CRI, da obra dar errado, da obra atrasada, o custo da obra subir muito. Então são diversos fatores. Enquanto não está pronto o prédio que pegou o dinheiro emprestado ali, ainda é um risco muito grande para a gestora, porque talvez ela tenha que pegar esse prédio, injetar mais um dinheiro e terminar a obra para conseguir vender, né? Então acontece esse tipo de coisa. Então é um fundo que, para você cotista, que gosta de um fundo base 10, que investe pouco dinheiro no mês, saiba que esse fundo tem um risco muito elevado, que talvez não faça tão sentido você investir nesse fundo. Talvez no outro fundo você tenha uma oportunidade melhor, assim, um risco-retorno melhor, né? Porque aqui ele vai te entregar CDI mais 1,5, 2, né? A gente tá vendo ali recentemente que é mais ou menos isso que ele entrega. Então você tem que avaliar aí se vale a pena o risco que ele entrega, né? Esse CDI mais 2 aí. Ou se você não consegue encontrar um outro fundo que paga perto ou menos, só com uma segurança um pouco melhor, tá? Enfim, tem outros fundos aí indexados ao CDI que vão te ajudar com isso. Aí temos aqui também 10,6% em escritórios, 5,9% em pulverizado, 5,9% em build to suite, né? Build to suite, né? Que nem o pessoal gosta de falar aí. Um pouquinho aqui de shopping e um pouquinho de hospital, tá? Aí aqui como é que é a questão do rating da carteira, né? Eu falei para vocês como é que é a avaliação de crédito aqui. 93,8% da carteira não tem rating, né? Então é tudo análise interna da Valora, né? Eles não se importam nem de colocar aqui pra gente quanto que eles consideram aqui que é o crédito deles. Vocês acreditam que é um crédito um pouco mais arriscado, menos arriscado, etc. Eles não colocam aqui pra gente. Então saiba que é uma carteira majoritariamente sem rating, né? Então tem um risco a mais aqui também. 6,2% é naquele rating internacional, né? O S&P lá, normal. E aqui é o loan to value aqui da operação, da carteira do fundo. Eles também não colocam a média, a gente não sabe quanto que é a média aí da carteira, né? Quanto que a garantia representa frente ao valor emprestado, a gente não sabe, né? Eu escuto que tá aí na casa dos 50% a média, né? Ou não, né? Enfim, tem que fazer o cálculo aqui para ver. Aí aqui a gente consegue ver quanto que o fundo pagou aí nos últimos meses. Ele mostra aqui uma comparação com o CDI, né? Então ele chegou a pagar 12 centavos, 13 centavos, né? Ele pagou aqui, que foi o mês que ele mais pagou, né? Em agosto de 2023, um ano atrás, né? Pagou 13 centavos, aí pagou 12 centavos, 11 centavos, 11, 10, aí aqui começou a pagar 10, 11, 11, aí 10 aqui de novo. E é isso aí que o fundo tá gerando, tá, galera? Então, mostrando aqui pra vocês novamente, quanto que o fundo pagava. CDI mais 2, CDI mais 3, tá vendo? Ele bota aqui o referente. CDI mais 4,48 nesse mês, CDI mais 2,63, CDI mais 1,1 aqui. Aí você faz uma média, tá, galera? Eu chuto aí um CDI mais 3 num período de 12 meses. CDI mais 2,5, CDI mais 3 mais ou menos, tá? A carteira desse fundo, ela tinha uma alocação maior em CDI, se eu não me engano, né? Então eles estão reduzindo um pouquinho, talvez para melhorar um pouco de risco. Só que com essa nova emissão aí, eles pretendem alocar em CRI CDI mais 5, CDI mais 4,5. Então o risco da carteira vai começar a subir de novo, tá? Então
fiquem ligados. E aqui embaixo a gente consegue ver aí alguns detalhamentos do CRI, tá? Fica ligado se você tiver também outros fundos da Valora, tipo o VGIP, que ele tem a maioria desses CRIs aqui também. Então você acaba se concentrando muito se você tiver os dois fundos, tá? Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa um like e dá uma olhada aí nos outros vídeos que vão aparecer aqui na tela pra você também, tá? É isso, tchau, tchau. Até a próxima. Comenta aí o que você achou. Fui!